para você que está acompanhando o YouTube e as redes sociais da Tribuna RJ. A gente segue com as sabatinas com os candidatos dos municípios da região metropolitana, leste fluminense e da capital. E agora é a vez da gente falar de Maricá. Está aqui no nosso estúdio o Dr. Cláudio Ramos, do Partido Novo. Cláudio Mendonça Ramos é advogado, já exerceu o cargo de vereador no município e agora tenta uma vaga na prefeitura, ser o prefeito de Maricá. Oi, Cláudio, tudo bem? Um abraço a todos, é um prazer estar com você aqui, meu amigo Lacerda, e todos os que compõem aqui esse agradável periódico, né, de Niterói, periódico antigo, né? É verdade. Periódico de Niterói, a Tribuna. Estou aqui satisfeito de estar junto com vocês, do qual conheço bastante a trajetória desse jornal, e estamos prontos para que você pretender esclarecer sobre o nosso aprazível balneário de Maricá. A gente sempre começa, Cláudio, pedindo para o candidato, na verdade, falar sobre a sua jornada. Obviamente a gente tem 30 minutos, a gente lembra que todos os candidatos de Maricá foram convidados para participar desta sabatina, e aí é um resumo breve da sua jornada, que fez o senhor se candidatar a prefeito de Maricá. Bem, eu estou em Maricá aproximadamente há 35 anos, há 40 anos, e desde que cheguei me envolvi já com essa belíssima cidade, porque é uma cidade que tem assim 342 quilômetros quadrados aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, uma cidade que hoje conta com quase 215 mil habitantes, uma cidade que tem 42 quilômetros de extensão de praias, tem 5 lagoas, sendo 5 lagoas intercomunicantes, isso é incomum. Tá? Tem um fato também que a cidade, uma das riquezas naturais dela, as suas cadeias, serras e montanhas que nascem seus recursos hídricos na cidade e desaguam na cidade. Não é todo município que isso acontece, não, porque os rios, né, correm pelos estados afora. E tem também, além dessa riqueza toda geográfica, tem um povo sensato, cordeiro, um povo amante da cidade, como nós gostamos de definir. E eu, estando em Maricá nesses anos todos, obviamente, eu acabei me envolvendo na associação de moradores, sou advogado, exerci como a minha função de advogado para os munícipes, fui acalentando uma projeção, fui convidado para ser candidato a vereador e foi muito difícil a minha trajetória até chegar a usar a cadeira do vereador, da qual ocupei pela legenda do PDT, porque eu tinha alguns princípios e valores, né, muito determinados, eu não pautei minha carreira política na aquisição de votos, na favorecimento para eleitores, sempre fui muito firme, muito sério, muito convicto dessa situação e consegui, depois de muito tempo, uma cadeira em razão de uma medida judicial, tá? Tirando do plenário da Câmara de Vereadores um vereador até da minha legenda por infidelidade, e assumi. Mas assumi no finalzinho da legislatura, foi muito pouco, mas eu fui considerado um bom vereador, porque foi muito combativo, né? Na época, o prefeito era o então candidato que hoje pretende voltar, aquele seu Washington, né? Eu não falo aquele outro nome dele, porque o nome dele é Washington, ele se diz socialista, comunista, etc., mas o nome dele é de capitalista, né? Então, isso daí é uma dicotomia da vida dele, ele não deve ser muito satisfeito quando chama de Washington. Então, eu combati muito esse então prefeito, pelas suas maus feitos, pelas suas coisas erradas que ele fez em Maricá, e fui em frente até que há pouco tempo, depois de 12 anos, eu fiquei silente, prometi que não voltaria mais para a política, porque eu saí não sei, muito decepcionado. O meio político é muito complicado, mas agora, há pouco de 4 meses aproximadamente, eu recebi um convite do Partido Novo, porque eles acharam que eu poderia reprisar um embate junto ao seu Washington e quem quer que fosse, e mantive assim,
a minha promessa de não voltar, mas o meu coração e minha alma reverberaram para que eu voltasse para a política e abracei o Partido Novo, né, a Legenda do 30, da qual eu tenho muita satisfação em estar vestido, inclusive, essa camisa, e tenho um partido limpo, um partido que não é qualquer um que entra para poder ter sua candidatura, tanto para vereador quanto para prefeito, e eu me pôs à disposição da Legenda para que conseguisse para Maricá uma administração mais séria. Agora, Maricá, quando a gente fala do município, a primeira palavra que aparece, royalties. Os famosos royalties do petróleo, né? A cidade recebe investimentos, investimentos com previsão de ser bilionário para esse ano agora. Qual a sua proposta para garantir que esses royalties sejam aplicados de forma transparente e eficaz na cidade? Lacerda, olha só, vou te contar talvez você não tenha conhecimento disso, e nem mesmo alguns munícipes de Maricá não têm ciência desse fato. Quando eu fui vereador, eu combati muito o seu Washington, tá? Pelos maus feitos dele, desde aquela época, e agora ele quer voltar. E dentro dos projetos da nossa Câmara, eu junto com a minha equipe, com o chefe de gabinete, que até que se faz presente aqui hoje, eu disse, olha, vamos fazer um projeto para que eu não quero sair da Câmara de Vereadores como só aquele vereador que fez denúncias, eu quero deixar um legado. E nós preparamos um projeto de lei para a melhor utilização dos royalties. Nesse projeto de lei foi apresentado ao hoje atual prefeito, Fabiano Horta, e na época secretário da Câmara e líder do governo, dizendo que com o seu escopo de que 25% da arrecadação dos royalties, que naquela 12 anos atrás não era essa fabuloso montante que é hoje, ficasse retido para o saneamento da cidade. Isso é primordial, porque a cidade tem que crescer de baixo para cima. Tá? A gente primeiro tem que cuidar do solo para depois cuidar dos seus galhos, dos seus frutos. Né? Então, não foi acolhido pelo então prefeito que hoje está lá, e com o que está voltando, você veja só como é que é. Por isso a decepção da política, porque eles não queriam, diziam que isso daí iria me valorizar muito o meu passe, e seria muito perigoso, que eu estaria sujeito à reeleição por causa dessa proposta. E eles não aproveitaram, mas posteriormente usaram toda a nossa proposta para criar um tal de fundo soberano. É um pouco parecido, mas foi escudado nessa proposta que foi feita do gabinete. E você veja bem, hoje Maricá, ela foi aquinhoada com um benefício, que na realidade não é um benefício, é uma contrapartida, né? De bilhões. Maricá hoje tem a oitavo PIB do Brasil. Maricá, no estado do Rio de Janeiro, é a primeira cidade em arrecadação. Maricá, no Brasil, eu creio que deve ser uma das mais ricas, né, do país. E isso daí calcado em quê? Calcado só na contrapartida dos royalties. E esses royalties não são aproveitados de uma forma própria, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, aquilo que foi dito e apresentado à Câmara de Vereadores há 12 anos atrás para o saneamento, hoje, em 2024, na véspera da eleição, é que eles estão esburacando as ruas da cidade para passar os canos dos dejetos que deva ser expelidos. Mas Maricá não tem estação de tratamento, só tem uma em Araçatiba. Eles estão montando agora, depois de 12 anos, quando ter arrebentado bilhões, que Maricá é uma cidade de bilhões, mas o povo vive ainda com os tostões. É um chavão que eu costumo dizer. Então, o que é que acontece? Os royalties não são bem aproveitados, os royalties não são direcionados da forma que deveria. Eles esquecem que esses royalties serão finitos, tá? Um dia vai terminar. E tem mais. E nós não sabemos também se Maricá continuará recebendo as mesmas frações até hoje, porque todos os municípios circunvizinhos estão lutando para isso. Você vê, hoje aqui nos nossos vizinhos, Maricá é a primeira em receber royalties, segunda Niterói, terceiro Saquarema. Né? E tem São Gonçalo aqui que briga toda hora no Supremo, querendo também uma fatia do bolo. Já foi, voltou. E por que de repente tudo é político?
Essa decisão também é política. Ela pode ser fracionada até com outros entes da federação. Sim. Então nós temos que ter essa preocupação. E eles não aplicam que a bênção que o Maricá recebeu e de uma forma ideal. Porque eu sempre gosto de falar o seguinte: Maricá era a gata borralheira da região dos lagos. Ninguém queria saber de Maricá. Aí depois, com esse benefício, Maricá se tornou a Cinderela. Então hoje todo mundo quer a Cinderela. E agora, como é que nós vamos fazer? Mas a Cinderela também envelhece. A Cinderela ela também vai, com o passar dos anos, ela vai sofrer reveses. E se nós não tivermos uma forma própria de aproveitamento desses royalties, não só no saneamento da cidade, não só nos recursos hídricos, porque você veja bem, Maricá não tem água. Maricá depende muito do sistema Imunanda Laranjal e de Guapimirim. E agora? Não tem água, não tem saneamento, não tem energia. Você sabe que a Enel é uma empresa que causa problema em todos os municípios do estado. E nós vamos fazer o quê? Os royalties são utilizados para benefícios próprios, são utilizados para vantagens indevidas, para malfeitos, e nós temos que mudar esse conceito. E eu, como prefeito, vou mudar esse conceito. Falar um pouco agora do transporte. Maricá tem a tarifa zero dos ônibus. Gostaria de saber a posição do senhor em relação a isso e, caso seja eleito, o que vai fazer com a tarifa zero. Bem, então vamos começar pelo final. O tarifa zero, que eles chamam de vermelhinhos, eu sou a favor da sua mantença. Tá? Por quê? Maricá é uma cidade rica, Maricá é uma cidade que tem recursos, Maricá, se pode fazê-lo, o faça. Tá? Agora, como? Não mais da forma que está. Isso é um absurdo, o tarifa zero na forma que se encontra hoje. Seria uma fiscalização, tá? Porque são milhões, a última informação foram 40 milhões desviados da empresa. Você deve ter conhecimento disso, né? Então, o que a gente pretende criar? Nós vamos criar um cartão chamado Maricard. Tá? Esse Maricard será entregue aos cidadãos maricaenses, aos munícipes que precisem que necessitem, que estejam cadastrados, né, na assistência do governo, e não com mais assistencialismo. Os moradores de Maricá que precisarem, que necessitarem usar esse meio de transporte, eles o farão portando o Maricard. Os amigos circunvizinhantes de Niterói, onde nós nos encontramos, São Gonçalo, Saquarema, Itaboraí e todos mais que desejarem ir ao município, que são muito bem-vindos, eles pagaram uma passagem. Porque esse benefício eu acho que não tem que ser estendido a visitantes, eles têm que ser privativo do munícipe, não é isso? Por que eu... E pagaria um preço simbólico, R$2 que seja, mas não pode ser estendido. Isso é um fato que eu acho que devia ser rotina. Mas o governo comunista do PT, ele não pensa assim. Ele quer beneficiar o povo para manietar esse povo e trazer as amarras a troco de assistência de programas sociais, que eu também desejo mantê-los. Tá? Nada será extirpado. Agora, será controlado. Vocês vejam que toda hora eu falo fiscalização, porque eles não querem fiscalização, eles não querem que a gente fique atento, porque aquilo ali, Maricá, é uma caixa preta. Ninguém sabe, a gente sabe 7, 8 bilhões por... Senhores, olha que absurdo, uma cidade com 215 mil habitantes tem uma renda per capita de aproximadamente R$511 mil, tá? E com 7 a 8 bilhões. E aí, a cidade está maquiada? Claro que a cidade está maquiada. Mas que tem saneamento? Não. Tem energia? Não. Não é problema dele? É problema sim. Você tem que interferir junto aos agentes. Você não tem a forma de problemas de segurança, de saúde, de empregabilidade. Então nós temos uma série de fatores lá que eu acho que deva ter melhor direcionamento dos royalties. Fala um pouco de segurança. E dos transportes. Sim. Fala um pouco.
por favor, eu teria dentro dos transportes, nós temos um projeto também muito legal, interessante, que é fazer um transporte de Itaipuaçu ao centro de Maricá através do sistema de rios e canais que nós temos, e lagoas. Você, para desafogar o trânsito de Maricá, porque tem um pormenor, Maricá hoje tem 84 mil veículos licenciados, olha que absurdo. 84 mil veículos. Então, hoje, se você não instalar diversos sinais nos cruzamentos da cidade, vai ter um carro batendo no outro. Então, uma das hipóteses, isso é falado, isso já foi discutido, mas ninguém encara isso com seriedade. E nós vamos encarar com seriedade. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar ver um projeto, nada a promessas vãs que não serão cumpridas, mas sim projetos com estudos, com uma equipe capacitada para tal, para saber se essa viabilidade de fazer um transporte através de barcos pelas lagoas, de um ponto a outro, pode ser até estudado de Itaipuaçu a Ponta Negra, além de ser um atrativo turístico para a cidade, seria também uma forma de viabilizar um melhor fluxo da mobilidade urbana. Falar agora de segurança, o batalhão de polícia que faz o patrulhamento em Maricá, ou mesmo de Niterói. Queria saber a opinião do senhor em relação a: é possível a prefeitura tentar uma tratativa com o governo do estado para levar um batalhão para Maricá, ou o senhor tem algum outro projeto que possa melhorar um pouco mais a segurança do município? Mais um absurdo que ocorre com Maricá, Lacerda, porque, veja bem, nós tivemos agora, há pouco tempo, a aprovação de mais um batalhão para São Gonçalo, lá em Alcântara, se eu não me lembro. Se eu não me engano, confere? Por ali. Por ali. Então, o que acontece? Foram 3 batalhões aprovados pelo o Estado, com um caminhamento pelo comando da Polícia Militar, porque essa segurança cabe à Polícia Militar, cabe ao Estado. Então, o que acontece? Maricá é servido hoje, como você já antecipou, pelo 12º Batalhão, que tem uma população de Niterói hoje de aproximadamente 600 mil pessoas. Mais de meio milhão. Já tem passa de meio milhão. 600 mil pessoas, que somado com os 250 mil de Maricá, que eu acho que ou talvez até mais, fora período sazonal, né, de verão, que aumenta, quase que aumenta mais de 1/3, e o 12º Batalhão não consegue cobrir toda essa extensão territorial. Porque lembra que eu falei no início? Maricá tem 352 km². Se você pegar o município de São Gonçalo, pegar o município de Niterói, ele cabe dentro de Maricá. Vai olhar no mapa que vocês vão verificar. Ainda sobra um pedacinho para colocar Itaboraí e Saquarema. Você vê a extensão enorme que Maricá possui. Apesar de ter uma densidade demográfica baixa, mas é difícil até para você fazer um planejamento de segurança. E um batalhão para Maricá seria essencial, seria imperativo. Mas, infelizmente, eu não sei quais foram as medidas políticas, que isso é a medida política, que excluiu Maricá desse batalhão agora e ofereceu para São Gonçalo. Eu brigo muito, Maricá hoje tem 3 deputados, tá? Era para ter uma representação mais ferrenha, mais atuante, mas parece que eles não têm interesse em militarizar a cidade, né? Muito pelo contrário. Eu brigo muito até pela o armamento da Guarda Municipal. E o prefeito deu uma entrevista outro dia dizendo que ele não concorda com o armamento, porque é patente que o governo petista pensa até em desmilitarizar a polícia. Você vê, eles reivindicam até esse absurdo. E nós não podemos ter os nossos guardas municipais armados de arco e flecha, poxa. Eles querem o quê? Em 2024, eles dizem, hoje a bandidagem anda de fuzil na rua, não é mais de revólver. Não. Então, essa instrução do batalhão em Maricá é imperativo. Agora, se não for possível no momento, e não vai ser, porque já foi passado o momento, tem que esperar nova gestão, tem que esperar outras reivindicações, pelo menos que a solução seria que aumentasse o efetivo da 6ª Companhia, que cobre Maricá, com viaturas, com policiais, com PROES, de forma que o PROES também tem um limite, vocês sabem disso, né? O PROES é muito limitado, tem que ter efetivo. E é uma coisa que você tem que trabalhar isso
politicamente. E nós temos que cobrar dos nossos deputados estaduais que essa gestão seja feita. Mas a segurança em Maricá não está boa. A segurança em Maricá que era uma cidade pacata, aprazível, tá? Não está mais assim. Maricá está com mais de 50 favelas. Olha que troço triste de falar isso. As pessoas não gostam de falar, eu acho que eles têm até vergonha, porque as favelas de Maricá, elas não são igual do Rio e Niterói e os demais municípios, que são das encostas do morro. Elas são favelas horizontais, né? Então você não vê, mas são favelas perigosas também. Tá? A bandidagem hoje está lá dentro. E com a complacência do governo petista. Isso é que dói. O governo petista não age de forma firme no combate a essa bandidagem. Mas nós vamos fazer medidas coercitivas e vamos agir com mão de ferro. Doa quem doer. Gostaria de saber do senhor a proposta em relação ao IPTU. Primeira opinião em relação ao valor. E, caso seja eleito, se você fará algum reajuste para mais ou para menos do IPTU? Olha, o IPTU de Maricá, na minha concepção, devia ser cobrado até de uma forma simbólica. Porque dentro da dotação orçamentária do município, o IPTU representa um dízimo, uma fração muito pequena. Maricá hoje não vive mais de arrecadação de imposto predial, do ISSS, que são interesses fiscais, não vive do recolhimento também mais do ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Transações Imobiliárias. Hoje Maricá é sustentada única e exclusivamente pelo que eles fazem aquela farra, tá? É roubo em cima de roubo. Eles roubam de dia, eles roubam de manhã, roubam de tarde, roubam de noite, e quando a gente vai dormir, eles continuam roubando também. Então, o que eles roubam? Os royalties. Nossa, esse é a pepita de ouro de Maricá. Então, o que acontece? Nós temos que ter recursos para aumentar IPTU, imposto? Não, Maricá não precisa disso. Você é uma cidade que dá vermelhinho, que dá assistência, que dá planos de saúde, que dá... Não há necessidade de você aumentar o IPTU. O IPTU, na minha concepção, ele poderia até ser reduzido, e isso vai entrar no nosso plano de governo. Aliás, já está no plano de governo essa redução também. Em relação às assistências que a Prefeitura dá para a população de Maricá, queria saber a sua opinião sobre isso e também os valores, se o senhor está de acordo. Olha só, a gente tem que dividir assistência de assistencialismo. A assistência é louvável, é devida, porque Maricá não é uma cidade de gente de muitas posses. Ao contrário, a população é eminentemente pessoas de baixa renda. São pessoas que necessitam, sim, ajuda financeira. Mas a gente não pode fazer isso um cabide de favor. Tá? O assistencialismo é o que eles apregam, porque eles querem subjugar a população às vantagens de vários planos para poder receber sem nenhuma contrapartida. Não tem nenhuma vontade de trabalhar. A empregabilidade em Maricá está muito difícil, porque as pessoas hoje não querem prestar serviços com todos os segmentos da sociedade, porque é mais fácil ganhar 2.000, 2.500. É absurdo falar esse número, né? É mais do que um salário mínimo. E é o que acontece. E eles querem colocar a população quase que escravizando para que não tenha produção. Então nós não temos hoje serviços de mão de obra na construção civil, tem que vir buscar aqui em outros municípios, porque ninguém quer prestar serviço nessa área. Porque acordar cedo, trabalhar 8 horas por dia, encarar uma condução, não são todos, eles preferem ficar lá. E o governo alimenta esse absurdo social. Então, em alguns planos, irei manter sim, em alguns casos sim, mas com a vertente sempre de olho na fiscalização. Porque os desvios que acontecem ali, meu amigo Lacerda, são muitos. São bastante, os números são estratosféricos, né? Os desvios são de bilhões, tá? E não para, e não vai parar. Mas agora, a partir de 1º de janeiro, nós vamos botar uma fiscalização ferrenha, porque um dos meus primeiros atos de governo vai ser contratar uma empresa, ou a melhor empresa de auditoria do Brasil, e fazer uma auditoria fiscal
contábil em todas as contas dos últimos 16 anos desse governo petista, porque é muito desvio, é recurso que a gente não sabe, a gente sabe de onde vem, a gente sabe que ele vem dos frutos dos royalties, mas a gente não sabe para onde eles se destinam. E nem eles dizem, essa transparência não existe. Ética, transparência e responsabilidade só no governo de Cláudio Ramos. Com eles não interessa para eles transparência. São um cabide de emprego. Maricá emprega hoje terceiras pessoas que não têm nenhuma conotação com a cidade. Às vezes nem sabem onde estão, tá? Mas o governo petista é mandatário desse tipo de atuação. Está chegando nos 5 minutos finais, falta aí 5 minutos e meio para a gente fechar essa nossa sabatina. Mas não era meia hora, cada... não, geral. Mas vamos falar um pouco de saúde e de educação, que são 2 pilares de extrema importância, e queria saber a posição do senhor desses 2 pontos em Maricá e o que o senhor pretende fazer também, caso seja eleito. Então vamos lá. Vamos falar de... Existe uma trilogia que todo governante aponta. É saúde, educação e segurança. A saúde e a educação de Maricá não estão bem. Tá? Em que pese os recursos que temos da saúde, olha que número absurdo. A Secretaria, a pasta da Secretaria de Saúde tem destinado em sua dotação orçamentária a fabulosa cifra de 1 bilhão e 200 milhões, pelo que consta, tá? Pelas informações, que às vezes pode ser até mais. O valor pode ser mais do que esse que é apontado. Uma cidade de 315 e 200 mil pessoas tem uma receita maior do que muitas cidades brasileiras, maior do que muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. Só a pasta da saúde. Então, vejo os senhores. Está bem? Não. Foi criado um hospital ali em São José, que é o nome que eu denomino ele, para não dizer aquele outro nome horroroso, tá? E que ele não atende a população de forma plena. É um hospital que demorou 10, 12 anos para ser construído, consumiu mais de 90 milhões de reais, e vejam os senhores, 12 anos depois, ele não está pleno. Ele não está com seu equipamento hospitalar todo completo, está faltando aparelhagem de primeira linha. Não conseguimos fazer que Maricá cumprisse de forma certeira essa situação. E Maricá só possui, na realidade, além desse hospital, não tem mais nenhum. Tem o Conde no centro da cidade, que é realmente um que foi maquiado, mas também cheio de carência, e a semana passada eu recebi uma imagem dos seus corredores abarrotados de pacientes, sem nenhuma estrutura para atender. Eles maquiam por fora, tá bonito, você passa, mas quando você vai ver, é uma casca de ovo que eles colocaram ali. Então, o que é que eu defendo muito, Lacerda? Eu defendo que nós precisamos urgentemente fazer um hospital, talvez não tão grande quanto o de São José, em Itaipuaçu. Porque Itaipuaçu, além de ser o maior loteamento do mundo, o segundo maior loteamento do mundo, tem um local que tem aproximadamente mais de 80 mil pessoas. Olha só, de 215 ali tem 80 mil pessoas, porque nós temos registrados no TRE 44 mil eleitores. Então, em Maricá, em razão da distância entre um ponto a outro, de Ponta Negra a Pedra do Elefante, o Itaipuaçu merece um hospital, sim. Tá? Eu acho que Maricá tem recursos para isso. E eu aproveitar os royalties nessa implantação dessa rede hospitalar. Tá? E o que acontece? Eu defendo ferreamente isso, e veio o candidato que quer voltar à cena do crime dizer que não vai fazer hospital em Itaipuaçu, que não vai gastar dinheiro com aquilo lá. Olha só que nível de entendimento nós temos na nossa cidade, das pessoas que querem governar. Então, e também o favorecimento também dos postos de saúde. Por quê? Porque se você tiver um posto de posição que o cidadão ali do bairro possa ir lá no local, você vai desafogar a instituição hospitalar. Mas sabe por que eles não vão? Porque não tem médico, não tem maqueiro, não tem assistência, não tem enfermeira. E olha aí, e cadê esse 1 bilhão e 200 que eles põem no bolso? A gente sabe para onde vai, né? A gente sabe de onde vem, mas a gente também sabe para onde vai. Vou te dar esse 1 minuto que vai faltar para encerrar a sabatina para você falar pro eleitor. Não, mas eu não falei do... Você falou do...
Da educação, então Da educação. vai nesse um minutinho final, Então, amarra a vamos educação falar- e fala vamos com o falar eleitor educação. porque votar no senhor. Olha Esse só, minutinho que a gente tem. obrigado, Lacerda. A educação eu acho primordial em qualquer situação, tá? Em qualquer local. Com a educação você zela pela sua saúde, você zela pela sua segurança, você zela pela sua harmonia, você zela pelo convívio social, você zela pelo seu crescimento intelectual. A educação sem educação nós não vamos chegar, nem nós, nem o Brasil, a lugar nenhum. Então, eu creio que nós temos que ter uma nova ordem no sistema educacional. Nós temos que acabar com essas baboseiras que o PT está implantando, e eu brigo muito no nosso princípio de atuação de construir uma escola cívico-militar. Tá? Eu fui um do primeiro a falar dessa escola cívico-militar e não foi de agora não. Então nós vamos fazer adaptar uma que está pronta lá em Itaipuaçu e vamos fazer uma outra no centro. E, obviamente, melhorar o corpo docente. Tá? O corpo docente precisa ser assistido também, precisa ser trabalhado. Ok? Beleza, já temos ali os 30 minutos. A gente sabe que tem muitas propostas, muitos temas para serem debatidos, mas o acordo com 30 minutos com cada candidato. Gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio Ramos por ter vindo aqui na tribuna. Obrigado, viu, doutor? Eu que tenho a agradecer a você, agradecer a sua equipe, agradecer a direção do jornal A Tribuna pela essa oportunidade, e se Deus quiser, espero voltar aqui outras vezes com outras propostas, e se Deus assim desejar, assumindo a condição de mandatário do município. A gente lembra que todos os candidatos foram convidados para essa sabatina. Se acompanha no YouTube, nas redes sociais da Tribuna, e também no Jornal Impresso a gente coloca parte dessa entrevista. E, obviamente, fique ligado que até as eleições vamos ouvir candidatos de toda a região metropolitana, da capital fluminense e também do leste fluminense. Então até a próxima, gente. Tchau, tchau.